vou começar então a nossa conversa partindo de um assunto que a gente teve essa semana com o Ziel Machado, né? O Ziel Machado, ele é pastor metodista e é diretor do Servo de Cristo em São Paulo e já foi durante muito tempo presidente nacional e latino-americano da ABU, né? Eu sempre envolvido com missão, com universitários, com apacentamento. Ele tem um trabalho também muito bacana, que é o Grão de Mostarda, que é um trabalho que ele faz com jovens pastores no Brasil inteiro. Só gente fraca. Ele, o Ludovico, Ricardo Barbosa, só gente fraca. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa: Zé, você que é um camarada que tem uma jornada, uma trajetória ao lado de pessoas, sempre envolvido com gente, no meio de gente, como é que você está lidando com esse momento agora? E ele falou da dificuldade que eles estão tendo de aprendizado, né? Porque as comunidades de fé no Brasil têm um modelo, que é um modelo focado nos templos, nos lugares de encontro. Tem um modelo também que é passivo, que ele falou bastante sobre isso. Inclusive, quem não viu, essa semana a gente vai estar postando lá no canal da Oficina da Palavra a conversa com o Ziel. Ele falou que os modelos que a gente tem são muito passivos. Então, as pessoas foram acostumadas a ir às igrejas e participarem de forma passiva das propostas. E agora está todo mundo preso dentro de casa. Então, eu queria abrir essa live para perguntar para você, Luiz, como é que está sendo a sua experiência aí na Videira do Vale, em Itaipu, perdão. Itaipu. Olha, Leclerc, a experiência minha tem sido excelente. Não tem sido essa experiência negativa nesse sentido, não. Eu digo isso pelo seguinte, porque a gente já vinha planejando, não propositalmente, nem por nenhuma espécie de adivinhação, mas desde 2019 a gente já vinha planejando algumas ações que pudessem otimizar a questão da participação de irmãos que moram em comunidades mais distantes ou em locais mais distantes das atividades da igreja. Por conta disso, já vínhamos fazendo um cadastramento dos irmãos, nome, telefone, e-mails, meios de contato, para que a gente pudesse tentar, via site ou alguma ferramenta desse tipo, otimizar algumas questões a priori de reuniões de pequenos grupos e reuniões de estudo. Mas com essa pandemia, eu até deixei anotado aqui numa mensagem que eu mandei para a Alessandra, eu deixei aqui anotado alguns aspectos de algumas frentes de trabalho virtual que nós começamos a implementar aqui na igreja, né, a partir dessa quarentena. E que tem sido assim, uma experiência muito boa. Um dia desses, eu não sei se... Você chegou a fazer alguma live com o Ricardo Agreste, não? Não, com o Agreste não consegui marcar com ele, não. Mas você compartilhou comigo um vídeo do Agreste, onde ele estava falando sobre isso. Sobre a questão do apacentamento, né, da diminuição das distâncias e da importância das pessoas, dos pastores estarem falando diretamente com os membros da sua igreja, coisa que nós já havíamos comentado anteriormente que eu já estava fazendo aqui na igreja, né? Eu acho que umas 2 semanas antes a gente já tinha falado sobre isso e eu disse que era uma coisa que eu estava fazendo. Então, a gente, desde o início dessa pandemia, a gente pegou toda essa informação que a gente possuía dos membros da igreja e de irmãos que já estavam visitando a nossa comunidade desde o final de 2019, segundo semestre de 2019 para cá. E a gente fez algumas ações, né? Criamos um cadastramento de todos esses membros e visitantes, desde lá de 2019,
Criamos Certo. uma lista de transmissão para todos eles, e aí, a partir daí, nós começamos a implementar alguns trabalhos. Se quiser, eu posso começar a elencar e a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa. Com certeza. E aí a gente vai falando de forma pormenorizada sobre cada um desses aspectos. Então, o que aconteceu? Isso antes da pandemia já. Antes da pandemia, a gente já estava, assim, se ninguém dissesse que ia ter pandemia, alguém poderia dizer assim, cara, esses caras adivinharam. Mas, de alguma maneira, a gente preparou e na hora que a pandemia começou, a gente já estava com tudo isso engatilhado e com as ideias prontas, mas algumas surgiram durante o período, né? Então, isso o que a gente está fazendo hoje? Pode falar. Isso tem a ver com umas conversas que a gente já teve, até em sala de aula, sobre a necessidade dos líderes do século XXI terem um olhar mais antenado para o seu mundo. Porque as ferramentas que nós estamos usando agora, elas já estavam todas aí. A gente é que não estava usando, até em função desse modelo de comunidade que a gente tem, presa aos locais fixos, né? E uma outra coisa, Leclerc, é que me parece, até tema de uma conversa nossa em um outro momento, quando você perguntou assim certa vez, como é que você acha que a igreja vai permanecer ou ela vai passar por isso, o que vai acontecer lá do outro lado? Eu acho que muitas dessas ferramentas que a gente está descobrindo e utilizando agora, elas vão continuar fazendo prática da vida diária da igreja. Por exemplo, eu tenho aqui, naquilo que eu vou compartilhar, tem coisas aqui que eu não tenho o menor desejo de abandonar posteriormente, porque o ganho é muito grande. Então, para colocar em prática, vou dizer o que nós hoje fazemos de forma virtual aqui, né? A nossa igreja, a Videira do Vale, ela fica a cerca de 2 quilômetros da minha casa. Eu moro em Itaipu, na Avenida Central, a igreja fica no Engenho do Mato, lá na localidade do Vale Feliz. A gente tem irmãos que moram em Niterói que eu digo Icaraí, outras partes mais para o centro de Niterói. A gente tem irmãos que moram no bairro de Piratininga, Itaipu, Várzea das Moças, no município de São Gonçalo. A gente tem irmãos que moram no município de Maricá, em Itaipuaçu e outros lugares. E esses são os membros que frequentam normalmente a igreja. Fora isso, a gente tem irmãos hoje frequentando, participando, que estavam conosco até bem pouco tempo e que agora estão, por motivo de trabalho ou por alguma questão familiar. Tem gente morando em Florianópolis, gente morando em Portugal, gente morando em Capitão Gervásio, um casal de missionários que nós apoiamos da nossa igreja, que estão lá em Capitão Gervásio, 700 quilômetros da da capital do Piauí, Teresina. Nós temos irmãos de vários lugares. Tá? Então, o que a gente começou a fazer? A gente criou uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Já há um tempo atrás, como você tem com a EduSérie e com o próprio professor Leclerc, onde nós temos cadastrados ali os membros da igreja e os visitantes que estavam conosco e desejavam, desde que chegavam na igreja, preenchiam uma pequena ficha de visitante, dizendo se desejava ou não receber as nossas mensagens por ali. Né? Legal. Bom, nós fizemos isso no primeiro momento, porque a gente não tinha ainda nenhum aplicativo desse para a igreja especificamente, até adquirimos há um tempo atrás, mas por enquanto está funcionando dessa forma. Então, o que a gente passou a fazer? A gente passou a transmitir louvor e pregação de domingo pela manhã, que é o horário do nosso culto. Todo domingo às 9h50, o link do YouTube entra para os membros da nossa igreja por essa linha de transmissão. Agora, por que eu faço questão de dizer para os membros da nossa igreja? Eles podem compartilhar com outras pessoas caso queiram.
A gente fez algumas transmissões via Facebook, só que é tanto do mesmo hoje em dia no Facebook, né? Todo mundo fazendo lá, ninguém mais aguenta. O nosso objetivo também não é pastorear, nem tentar fazer proselitismo da nossa perspectiva de comunidade cristã. De membros de outras igrejas. Membros de outras igrejas. Então, quer dizer, o seu cuidado desde o início, e é bom a gente já ir pontuando na nossa live, foi usar a ferramenta que você tinha para cuidar das pessoas que pertencem a esta comunidade. Que é diferente do que a gente vê muitas vezes as pessoas usando as ferramentas para fazer propaganda da sua comunidade. Exatamente. Nós percebemos, por exemplo, que pela quantidade de idosos que a gente tem aqui na igreja, nem todo mundo tinha Facebook. Fazer uma live de culto no Facebook era só para atender pessoas externas ou para propagar a nossa imagem, e não para atender a demanda da igreja nossa local. Então, o que a gente fez? A gente passou a fazer as transmissões pelo link do Google, né, do YouTube. Então, a gente dispara isso às 9h50, os irmãos recebem ali um link que eles podem acessar e já tem os preparativos para a reunião que a gente começa e dura cerca de 1h20, a nossa transmissão de louvor e pregação no domingo. Então, a gente faz com o objetivo de atender a igreja. Agora é o que eu digo. Alguém pergunta assim, eu posso compartilhar o link? Sim. A pessoa que sente, que tem amigos que podem ser abençoados por aquilo ali, é o visitante virtual do culto naquele dia, né? Bom, isso a gente usa pelo link pelo Google, né, pelo YouTube. A gente também está usando, pelo aplicativo Zoom, algumas outras estruturas de reunião. Então, por exemplo, às terças-feiras, a gente sempre trabalhou com discipulado e pequeno grupo aqui na igreja, desde que a igreja se formou. Então, para você ter ideia... Fala, Leclerc. Antes de você falar do pequeno grupo, que é já um segundo assunto um segundo tópico dentro do mesmo assunto, eu queria desenvolver um pouco mais com você essa questão do link, da transmissão da reunião, para atender as pessoas. A gente tem visto na internet algumas críticas relacionadas a esse tema, né? Algumas comunidades, alguns líderes dizendo que isso não faz sentido, que isso é uma bobagem, que isso é antibíblico até. E aí eles às vezes fazem reuniões em casa, como se fosse um culto doméstico, e transmitem essas reuniões. Mas eles são contra a transmissão porque eles entendem que a reunião só pode acontecer naquele espaço com a comunidade reunida. E você tem uma outra metodologia. Isso, você tem uma outra metodologia. O que você pensa dessa perspectiva? Olha, assim, a minha primeira fala é meio sarcástica, mas é claro, respeitando esses irmãos, seria a seguinte: vamos cada um na sua vida continua. Não, vamos ver. Eu acho que a gente precisa ver daqui a mais 1 mês e meio, 2 meses, para ver se a posição deles continua sendo essa. Você imagina que daqui a mais 1 mês e meio, 2 meses, por exemplo, a gente mantém a quarentena, e aí, às vezes, as pessoas reveem as suas falas e os seus conceitos, né? Então, particularmente, eu não vejo ferir nenhuma questão bíblica nem teológica a se realizar. É óbvio que todo mundo entende que isso não é o culto pleno. Essa é a primeira questão. Isso não é o culto pleno. A segunda coisa é que isso não é uma proposta de substituição do modelo presencial. Legal. Tá? Isso é um artifício que nós temos, graças a Deus, num momento como esse, para continuar podendo edificar a igreja da qual nós somos responsáveis diante de Deus. Então, verdade. Assim, não fere a minha consciência. Respeito a posição dos irmãos que pensam de forma diferente,
mas não fere a minha consciência no que diz respeito a compreender que não é o culto na sua plenitude e nem é uma troca do modelo presencial. Legal. Então, nesse sentido, eu vejo como uma grande oportunidade poder estar com esses irmãos. E outra coisa, ainda que alguém diga assim, isso não é culto, porque nós temos 3 pessoas transmitindo de um lado e pessoas dentro das suas casas do outro. Mas uma das coisas que nos motivou no início, nós chegamos a ponderar que as pessoas fizessem apenas o culto doméstico. Só que a gente sabe que na prática nem todo mundo consegue e nem todo mundo se dispõe a fazer dentro das suas casas. Quando a gente apresentou esse modelo, a gente auxiliou irmãos que não tinham a pegada, o manejo ainda da coisa, a fazer. E eles têm a fazer, e eles estão participando de quê? A gente tem um irmão tocando um violão e geralmente outro fazendo louvor, são 2 ou 3 músicas, onde a pessoa está em casa com a sua família, ela pode estar adorando a Deus ali naquele momento, e depois a gente compartilha a pregação, né, que dura aí 30 minutos, 35, às vezes 40 minutos. Legal, então é bom a gente enfatizar isso, né? A tecnologia, ela nos possibilita alternativas, mas que em momento nenhum são substituídas, né? Certamente nós teremos um culto daqui a pouco, em algum momento, onde nós nos reencontraremos e vamos ficar felizes por essa oportunidade. Mas uma coisa não anula a outra, nem substitui a outra. Tanto pode ser até que você mantenha o culto, um e continue fazendo o outro. Exatamente. Então, mas eu já me antecipei. A gente já pensou assim, poxa, uma ferramenta ótima, né? Pode abençoar algumas pessoas. Mas isso pode ser que depois da pandemia isso gere uma sensação de conforto e a pessoa diga, hoje eu prefiro ficar assistindo daqui de casa. Então, o que nós já pensamos sobre isso? Por exemplo, nós pensamos em liberar esses links para irmãos que, porventura, estejam doentes ou estejam em viagem longe da região onde a gente está. Legal. É um meio da gente tentar minimizar essa possibilidade de gerar um vício. Entende? Isso são tentativas que a gente vai fazendo, se funciona, se não funciona. Mas eu acho que descartar de imediato, sem você fazer uma tentativa, utilizando uma ferramenta assim tão de fácil acesso e tão oportuna nesse momento, eu acho um desperdício. Né? Particularmente a minha posição. Luiz, no século XX, a gente ainda não tinha essa coisa da internet. A internet, do jeito que ela está agora, é do início do século XXI para cá, né, dos anos 2000 para cá. Mas muitas igrejas, durante décadas, fizeram culto pelo rádio, ao vivo. É verdade. Né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a própria tem uma denominação aqui no Brasil, é Deus e Amor, né, do missionário Davi Miranda. Durante décadas, os caras fizeram, e isso, em momento nenhum, diminuiu o trabalho que eles faziam ou prejudicou. Exato. Na verdade, a tecnologia da época era o rádio, foi útil pra caramba e, pelo contrário, propagou a missão, o trabalho que eles faziam, foi muito legal. Então, o medo da tecnologia, a resistência à tecnologia, mostra, eu acho que aí entra tudo que a gente tem falado sobre Bauman, sobre cosmovisão, né? Até queria citar um livro aqui que você conhece, já citamos outras vezes, o livro do John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Falta da nossa capacidade de compreensão do nosso tempo. De diálogo com o nosso tempo. A gente precisa, senão a gente perde a relevância. Né? Pois é. A gente não pode perder nem o fundamento nem a relevância. São os 2 princípios que a igreja, na transmissão da sua mensagem, precisa preservar. Não perder jamais o seu fundamento e não perder a sua relevância, a sua contextualização, o seu diálogo com a cultura. Quando ela perde o seu fundamento, ela dialoga apenas com a cultura,
a gente cai para o lado de um liberalismo. Quando a gente perde o diálogo com a cultura e fica só no fundamento, você cai no erro do fundamentalismo. Né? Então, são as duas questões que a gente precisa equacionar. Você acha que agora a gente está na pandemia, não tem jeito, mas você acha que antes a resistência à tecnologia em alguns casos reflete um pouco dessa coisa da liderança querer segurar a membresia ali embaixo dos seus próprios olhos? Olha, Leclerc, eu acho que isso já passou, né? Isso já foi. Mas eu acho que mesmo aqueles que tentavam, a internet está aqui, ó. Está aí, ó. O celular está na minha frente e ninguém domina o que cada um vê, quando vê, como vê. Legal. Então, se você hoje partir para desse ponto, você vive numa neura terrível. Verdade. Entendeu? Concordo. Então, assim, nessa perspectiva, a gente também não resolveu não entrar nessa disputa de ser mais um. Não que seja ruim, mas de estar aí propagando e tal. A priori, veja bem, não que a gente não possa alcançar outras pessoas e não possa, assim, desenvolver o trabalho também. Mas, a priori, nesse momento, a gente visou na igreja, na nossa igreja local. Que já é trabalho pra caramba, Leclerc. Por incrível que pareça, talvez ele esteja trabalhando até mais, com menos deslocamento, porque eu estou tendo menos perda de tempo em termos de deslocamento, mas, cara, é o dia inteiro aqui. Está mais conectado, né? E por quê? Por causa de todo o processo que a gente tem criado. Então, ó, indo para o outro ponto. O que a gente tem feito pelo Zoom? Nós sempre tivemos pequenos grupos, né, células e tudo mais, que eram sempre presenciais, com as pessoas participando ali. Legal. Com essa pandemia, o que a gente resolveu fazer? Virtualizar essas células por meio de aplicativos. Algum grupo usa Hangout, outro grupo quer usar o Zoom. A gente ainda não padronizou isso, não obrigou ninguém a padronizar nada disso. Cada um usa aquilo que a ferramenta que julgar melhor e que tiver mais controle. E aí, esses nossos pequenos grupos que funcionam às terças-feiras, às 20 horas, que tinham em média 10, 12, talvez 15 pessoas, estão com 25 pessoas cada uma de forma virtual. Atendendo aí, 5 grupos atendendo cerca de 120 pessoas na igreja. Nossa igreja tiver 140 membros, talvez, ou 150. Então, a gente está atendendo só nos pequenos grupos 120 pessoas que estão dispostas a participar e participam. Então, nós virtualizamos esses pequenos grupos às terças-feiras. E isso foi, assim, um ganho enorme. Tinha gente que estava só se relacionando por WhatsApp no pequeno grupo, que já havia, né, trocando mensagem. Quando eles baixaram o Zoom, eu falei, conversei, fiz reunião, mostrei o Zoom para o líder, ensinei ele a instalar no computador, ele instalou, fizemos reuniões e tal, ele passou para todo mundo. Rapaz, aquilo ali foi um refrigério para aquela turma. Legal. Gente que está preso dentro de casa, que está doente, que não estava vendo os irmãos, passou a ver 25 pessoas às terças-feiras ali na sua reunião do seu pequeno grupo, irmãos da igreja. Muito bacana. Muito bacana. Fora isso, nós também fizemos nós tínhamos um estudo às quartas-feiras lá na igreja, né? E nesse estudo às quartas-feiras nós continuamos. Antes de ontem, por exemplo, eu abri uma sala de Zoom. Na verdade, a gente faz 2 tempos daqueles de 40 minutos e depois fizemos mais 10 minutos no final para orar e tudo mais. Tinha 34 pessoas. Leclerc, a igreja nossa lá, você sabe onde é no final da linha em Itaipu. A pessoa que trabalha no Rio de Janeiro, ela não chega lá à noite para participar de um estudo bíblico. Eu tinha 34 pessoas numa sala de Zoom estudando sobre a Bíblia. Posso confiar na Bíblia? Pelo segundo dia. Nós estamos fazendo a EBD dos adultos nos domingos às 18 horas, com o Edilson, que está fazendo também um grupo do Zoom.
E a gente tem videoaulas compartilhadas pela lista de transmissão, produzidas pelo Ministério Infantil de EBD infantil. Então, nesse sentido, a gente está tentando segurar os pontos. Pelo Facebook, existe lá o pastor Luiz Eduardo e a Simone, todos os dias, de segunda a segunda, às 20 horas, uma live de reunião de oração. Então, os irmãos da igreja podem, que porventura tenham o Facebook, porque para eles é mais fácil utilizar, eles entram lá e fazem isso. E fora isso, o que a gente ainda está fazendo desde o início da quarentena? Algumas mensagens devocionais durante a semana. Eu não faço todos os dias, mas cerca de 2 a 3 vezes por semana tem uma mensagem devocional, e a gente já tem essas outras reuniões. Legal. No domingo passado, quando terminou o nosso culto, eu fiz um pequeno vídeo que a gente mandou por linha de transmissão, dizendo aos irmãos que a gente estava impossibilitado de se encontrar presencialmente, mas que eu estaria marcando aconselhamento virtual, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp. Isso que é um pastor pós-moderno, né? Não, olha só. E hoje, a primeira pessoa me procurou. Marcamos um aconselhamento para terça-feira próxima, às 22 horas, que é o horário que ela pode quando chega do trabalho. Então, você percebe que a ferramenta está aí. A gente manda dicas de questões. Por exemplo, a gente tem lá o Ministério de Família na igreja, os irmãos trabalham lá com questão financeira, botaram altas dicas nesse período de pandemia para reduzir o custo, para resolver as questões de receita. Não é, irmão? Não é isso que estamos precisando nesse momento? Verdade. Não é? Esse papel. E fora isso, as ligações individuais que eu continuo fazendo para atender os irmãos, aqueles que eu sei que estão passando por uma situação mais difícil, eu ligo diretamente, ou faço uma ligação, uma videochamada pelo WhatsApp, ou mesmo, se não tem ninguém na precisão, eu estou seguindo a ordem alfabética da listagem dos membros. Eu já estou na letra L. E um dia desses eu mandei uma mensagem para os irmãos da igreja. Falei assim, irmãos, eu estou ligando para todo mundo. Eu não recebi nenhuma mensagem sua, minha letra L. Mas é porque eu falo com você quase sempre. Pelo menos 3 vezes por semana eu falo com você. É verdade. Ao vivo, né? Fora isso, a gente está... Fora toda a confusão. Toda a confusão que a gente conversa no WhatsApp. Mas... Agora você vê que a questão do apacentamento ou do pastoreio, como a gente quiser chamar, ela não tem a ver com ferramenta, tem a ver com vocação, né, cara? Se o cara não tem a vocação, não adianta, não vai resolver nada. Assim, o uso da ferramenta, ele é apropriado e ele é útil para as pessoas que se sentem vocacionadas a ensinar, né? E vocacionadas a apacentar, elas vão dar um jeito. A gente falou do rádio, né? Teve a época do telefone, que se usava muito o telefone. Exatamente. Então, os tempos mudaram, mas permanecem os vocacionados. Eu acho que essa que é a discussão. As comunidades de fé que estruturaram todo o seu ministério em ações performáticas, no culto espetáculo, elas vão se pulverizar agora. Segura esse tema aí, deixa eu só... se você me permitir, voltar a esse aspecto aí, para a gente falar sobre isso. Se permitir, você que manda. Passou aqui uma mensagem, uma pergunta do Renato, pastor Renato de São Gonçalo. Ele perguntou se eu estou fazendo atendimento presencial, plantão presencial na igreja lá. Renato, olha só, meu querido irmão, primeiro um prazer falar com você, vi a hora que você chegou aí. Não, eu não estou fazendo atendimento presencial, vou te explicar por quê. A nossa igreja lá, ela não é um local, ela não está situada num local de tão fácil acesso, por exemplo, como a sua. A sua está no centro de São Gonçalo. Nossa igreja lá é uma área residencial e ela é no pé da reserva.
A gente nunca teve assim um grande fluxo de pessoas durante a semana, fora as grandes reuniões da igreja, indo para lá, porque é um lugar que geralmente você chega melhor de carro. Você vai ter oportunidade de ir lá. Então, não faz sentido. Muito embora o pastor Luiz Eduardo, que também trabalha lá na igreja, que também é pastor lá da igreja, junto comigo, Luiz Eduardo já fez alguns atendimentos presenciais nesse período, talvez 1 ou 2, de pessoas que marcaram com ele especificamente. Mas, como não havia ainda uma grande procura de aconselhamento, eu pensei que isso poderia ser também, em parte, pela necessidade das pessoas de se manterem em quarentena, foi que no domingo passado, depois do culto, nesse insight que eu tive, eu mandei essa mensagenzinha para os irmãos. E aí já tem fruto, porque tem gente já me procurando. E eu parto do princípio, eu tenho um amigo, o pastor Flávio Brito, que está morando lá em Portugal. O Flávio faz atendimento, ele é psicólogo, ele faz atendimento, ele atende minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos de idade, tem muito pouco manejo com o celular, mas faz a consulta dela com ele, psicólogo, uma vez por semana, de Portugal para cá. Então, eu pensei, eu acho que dá para a gente conseguir bater um papo e fazer um aconselhamento pastoral por aqui nesse tempo. Conseguindo. Vai otimizar o tempo de todo mundo. E aí, rolou. É uma dica, é a minha experiência, pelo menos. Legal. Mas, Leclerc, voltando àquele ponto, assim, a nossa igreja lá não tem 200 membros, você conhece a comunidade. Para nós, é hoje bem mais fácil, primeiro porque a gente já estava fazendo esse trabalho de fazer uma catalogação e um cadastramento de todo mundo de maneira correta e acertada, mas é óbvio que é bem mais fácil para a gente dar atenção a esse grupo de pessoas. Muito embora, estruturalmente, ainda que a igreja tivesse 2.000, 3.000 pessoas, eu penso que ela deveria criar células virtuais aí de Niterói com 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Que tem visitante que entra e sai que ninguém sabe quem é, quando vem, quando não vem, que não tem contato, que não dá prosseguimento ao trabalho de discipulado, que faz os cultos de forma performática. Hoje só tem uma ferramenta. É o pastor fazer um mega culto numa live, quer seja no Instagram, no Facebook ou aonde quer que seja, e contar que as pessoas estejam correndo atrás dele. Agora, pastoreamento, essas pessoas não estão tendo. Na minha comunidade, e lá, na verdade, graças certamente estão. Isso, exatamente. Eu acho que essa que é a grande questão. Assim, essa crise pegou as lideranças pelo pé. Independentemente de ser uma igreja grande ou pequena, se ela tinha já uma cultura de apacentamento, então agora é uma questão de adaptação. Se ela tinha uma filosofia voltada para o espetáculo, para a apresentação, está perdido, porque até para se adaptar agora, ele vai ter que se apresentar para as pessoas, né? Você é quem? Eu sou o pastor fulano. Poxa, eu sou fulano de tal. Estive aí com você 10 vezes, você não quis me atender. Exatamente. Exatamente. Então é um choque de realidade. Se, por maior que fosse a igreja, ela fosse uma igreja estruturada com a perspectiva do discipulado, do pequeno grupo, para que se tenha realmente pastoreamento, então aí é interessante, porque você coordena um grupo de pessoas, líderes de pequenos grupos virtuais e trabalha. O que não falta nessa quarentena para quem quer é trabalho. Porque você pode criar várias frentes para atender os irmãos, fonovisita, audiovisita, ligação aí com imagem, enfim, dá para você fazer de tudo e dar atenção aos irmãos.
Tem uma pessoa aqui, a Mônica, dizendo que se trocou de comunidade de fé porque não, era muito grande e não estava conseguindo ser apacentada. E o Renato, lá de São Gonçalo, né, fez a pergunta que não quer calar. Ele preparou um coquetel molotov com gasolina e pólvora e jogou no Instagram, ela explodiu o Instagram agora. Luiz, e essas comunidades, essas comunidades que estão fazendo ceia à distância, Luiz, pode ou não pode fazer ceia à distância? Rapaz, Leclerc, Renato, você tem certeza que você vai fazer essa pergunta para a gente aqui? Não corre não, Luiz, não corre não, Luiz. Tá bom, Leclerc, não vou correr não. Bom, você sabe que eu não fui interpelado. Antes de você responder, eu perguntei se o Zé, ele baixou a cabeça assim. Então, Leclerc, vou falar de mim e vão falar de mim, possivelmente, né? Mas o ponto é o seguinte: na comemoração da Páscoa, no domingo da Páscoa, eu julguei que seria bem interessante a gente fazer para a igreja local, especificamente, uma celebração de ceia. Alguém vai dizer assim, não pode, tem que ser presencial, isso, aquilo, tá. Bom, a gente não criou nenhuma espécie de ceia virtual. A gente andou no caminho do reverendo Martin Weingartner. Eu estava acompanhando ele, compartilhei com você, ele é luterano. Fala quem é Martin Weingartner. Ele é pastor da igreja luterana lá em São Leopoldo. Curitiba, né? Você entra na internet e você vai ver, ele é uma pessoa fantástica, um senhor de idade, um homem de um cabedal de conhecimento invejável. Eu estou preparando uma live com ele só para falar desse assunto. Vai ser uma loucura. Uma loucura, um pastorzão. E ele foi muito criticado porque ele falou positivamente para se celebrar a ceia em casa. E aí o que eu fiz? Como eu sabia que esse era um tema polêmico e eu não queria criar polêmica para a igreja de ninguém, a gente compartilhou um link fechado nesse dia especificamente e, posteriormente, nós não deixamos o culto aberto para ninguém, onde nós fizemos o quê? Nós tivemos lá um momento do louvor, um momento da pregação. E aqueles irmãos que estavam compartilhando comigo ali da transmissão, a gente preparou uma pequena ceia. E no sábado à noite, no sábado à tarde, eu já tinha orientado aos irmãos que fossem participar da ceia com familiares cristãos, membros da igreja, ou algum outro cristão que estivesse na sua casa, já havia compartilhado um conteúdo sobre os princípios da ceia, para que ela fosse realizada por irmãos da fé e etc. e tal. E que o pessoal comprasse o seu pãozinho e o suco de uva no dia anterior. Quando foi no domingo, nós não propusemos uma ceia virtual nos moldes da crítica, por exemplo, que o Renato Vargens fez, pastor Renato fez, de maneira muito coerente, de um pastor que batizou o outro de forma virtual, onde ele jogava uma água aqui, o cara jogava uma água na cabeça do lado de lá. Não era nada disso, né? Não era nada disso. A gente não tomou a ceia aqui e a pessoa fingiu que tomava lá. Mas ela fazia o quê? Ela participava com aquele grupo de pessoas que estava ali na sua casa. Nossa. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Eu preguei sobre a ceia e fiz a ceia com os irmãos que estavam ali e orientei que os irmãos fizessem a ceia com aqueles que estavam na sua casa. Bom, eu não vou comprometer outras pessoas de muito peso teológico na cidade de Niterói e São Gonçalo, por questões éticas, mas gente assim que eu admiro pelo seu caráter e pelo seu conhecimento teológico invejável. Eu tive a humildade de buscar informação com esses irmãos, dizer para eles qual era o meu projeto,
e o que eles achavam, e todos eles me apoiaram. Eu compartilhei com você, né, algumas pessoas que falaram comigo, e eu assim fiz. E um deles chegou a dizer, deixa para lá, falar todo mundo fala. Cuide da sua igreja, pastoreie a sua igreja da melhor forma possível. E foi o que eu fiz. Graças a Deus a gente não gerou escândalo para ninguém. E foi isso, Renato. Só você que me fez jogar para fora o meu segredo, mas tudo bem. Na verdade, o Carlos Magno, né, o Carlinhos, escreveu aqui, salvo engano, o Saião segue o mesmo pensamento, tendo em vista a origem doméstica da igreja. Na verdade, Carlinhos, o que acontece? As comunidades de fé que olham para a ceia, para o batismo, ou para qualquer outra coisa, como sacramento, e aí caberia uma outra live para falar desse assunto, né? Essas igrejas têm mais dificuldade de realizar a ceia, porque para eles há uma expressão, uma realização, uma explicação bíblica teológica da ceia que só se realiza, tem fundamento se for feita ali na comunidade, junto com a liderança eclesiástica. E as comunidades de fé, que é o caso da Videira, que é o caso da Verdade e Graça, de tantas outras, que entendem a ceia como um memorial, apenas um memorial de fé, essas comunidades já têm mais facilidade, né, não tem essa dificuldade teológica. Então, não é só uma opinião do Saião, depende muito da questão da filosofia teológica comunitária, né? Agora, o Saião, o Weigartner e você, Luiz, tem razão na mesma coisa. Que a reforma protestante resgatou um conceito importantíssimo, que é o sacerdócio universal dos crentes. Então, os cristãos, na verdade, eles não dependem das lideranças para fazer nada. Se eles quiserem fazer em casa, não tem pastor que diga que pode, que não pode. Né? Eles vão fazer, porque o sacerdócio universal do crente dá ao cristão esta condição. Uma outra coisa, Leclerc, é que ninguém estava fazendo como fruto da sua própria imaginação, era por base da orientação da igreja. Né? Então, não é dizer que alguém tomou a iniciativa de fazer aquilo sozinho, não. A gente estava ali apoiando aquilo que estava sendo realizado. Porém, só aqui colocando um adendo na questão do Renato. Renato disse que ainda não teve coragem de fazer a ceia online. Eu não chamaria de ceia online. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, primeiro, eu não fiz ela aberta a todo mundo, eu fiz ela exclusivamente aos membros da igreja, o link foi restrito. Né? Segundo, a proposta era fazer com as pessoas da sua casa. Então, eu só fui um facilitador, pregador e o orientador daquele momento, mas as pessoas tinham pessoas próximas de si, como eu tinha mais 3 pessoas, se eu não me engano, ali na igreja, na transmissão, e nós fizemos ali 4 pedacinhos de pão, 4 cálices, entende? Então, e foi maravilhoso, Leclerc, só um segundo, por quê? Como calhou seu período da Páscoa, eu fiz a analogia com a Páscoa cristã, de Êxodo, com a Páscoa judaica, Êxodo capítulo 12, que foi uma refeição doméstica. E que no Novo Testamento a igreja também surge no contexto das casas, né? E o partir do pão também era realizado de casa em casa. A gente tem que lembrar de Atos capítulo 2. Exatamente. Rapaz, eu só acho o seguinte, cara, eu acho que cada dia que passa a gente vai aprendendo, né? O tempo para nós é implacável. Muitos de nós, líderes ou não, que criticamos tantas vezes as comunidades do passado, né? Poderia citar aqui o reverendo Roberto McAllister, que foi um dos fundadores da Nova Vida aqui no Brasil, que cansou de fazer oração pelo rádio, né? Então você que está na tua casa agora, né, pega o copo de água, coloca em cima do rádio. Então, assim, a tecnologia muda. Era o rádio, a internet, era mas, assim, os objetivos são os mesmos. Eles estavam tentando ali estimular uma ação de uma pessoa que não estava presente. Então, ele usou o rádio. Depois veio a televisão, né? Os pastores televisivos que a gente chamava. E agora a gente está todo mundo embutido
embutido na internet. O batismo, né, que você até falou, que você respondeu aqui para a Mônica, né, o Luiz? Sim. Concordo. O batismo já é mais complicado ainda do que a ceia, porque o batismo, na verdade, ele tem anexado ao ato do batismo uma confissão pública de fé e uma adesão a uma comunidade. Então não faz sentido o cara se batizar sozinho, quando na verdade ele deveria estar no local público com a sua comunidade, né, sendo ali questionado na própria fé, testemunhando do novo nascimento. Então o batismo não faz muito sentido, a não ser que você faça o batismo na sua igreja e transmita o batismo, né? Sim, que é diferente. Agora, eu acho ainda o seguinte, o que eu acho bizarro é aquela questão do indivíduo jogar uma água de um lado da câmera e o outro se jogar uma água do outro lado. Mas, por exemplo, tá? Em última análise, se a gente tivesse num quadro de lockdown total e tivesse um irmão numa determinada casa que entregasse a vida a Jesus e outras pessoas cristãs ali, eu vou dizer o que eu faria. Se eu tivesse condição de estar conversando assim, eu diria para os irmãos, batizem-no aí na casa de vocês. Pronto. É diferente de eu jogar água do lado de cá e o cara se jogar água do lado de lá. Agora, ele tem duas pessoas na casa lá que são cristãs e tem uma piscina, e tem uma banheira e não tem nada disso. É um batismo por aspersão. Faça. Ele poderia até falar com você pelo Instagram aqui, pastor. Exato. Temos a piscina, temos a água. O que impede que eu seja batizado? Exatamente. Temos a piscina, temos a água. O que impede? Irmão, você que está aí do lado dele, vai lá e batiza ele. Isso vai mandar o sacramento e tal. Eu acho que a gente precisa entender o momento em que se vive. Mas respeito quem pensa diferente. Eu gostaria só também de respeitar essa perspectiva nossa. Mas faz parte. Luiz, agora, a igreja ficou muito feliz e abençoada. Essa live vai dar pano para manga. A gente vai ter que marcar outra, porque o tempo acabou. Olha, Alex. Acabou, cara? Ih, que bom. Brincadeira. Antes, e o batismo em fase de distanciamento social. O Renato perguntou aqui. Renato, a gente já falou falamos sobre essa questão. Falamos, falamos aqui. A gente vai depois... pelos seus comentários aí, tá bom? Muito bom. Toda a turma que está aí, Alex Bronzeado, meu querido irmão, R. Freitas, Renato, por aí vai, Maguinho. Legal. O Paulo Pimentel lá do Betel tá falando, papo bom. Paulo, vai acabar a live, cara, infelizmente. Olha só. Paulão tá aí, ó. Continue. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir a live de novo, eu e o Luiz, que ela vai ficar no YouTube, no canal da oficina. A gente vai depurar os assuntos, vamos voltar para uma outra, né, para dar continuidade aí só nos pontos nevrálgicos do assunto. Nevrálgico. Muito bom, foi muito bom. E eu espero que você possa ter pego aí essas dicas, vai ficar depois, né? Essas dicas de trabalho de forma virtual aí. É o que eu estou aplicando, irmãos. E não estou trabalhando pouco, não. Porque estou fazendo atendimento, aconselhamento, estou fazendo, estou ensinando, estou participando de pequeno grupo, estou pregando. Fora isso, ainda dando aula em 2 seminários também, né? Durante a semana, de teologia sistemática. Legal. Então, quero motivar a turma que está assistindo a se inscrever no canal youtube.com/oficina da palavra. Inscrevam-se lá, marca lá o sininho para você receber conteúdo semanal. Tudo bíblico lá, tudo bíblico, estudo, reflexão, preleção, música, tudo bíblico, tá bom? A Mônica está esperando a pregação de domingo, Luiz. Tá bom, Mônica. Se Deus quiser. Obrigado, turma, pela live, hein? Verdade, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Leclerc, mais uma vez pelo seu convite. Foi um prazer. Passou igual uma flecha essa hora. Foi rápido. Essa foi bem rápida. Deu uma hora. Valeu. Um abraço. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0